Fala comigo, gente linda! Tudo bem com vocês? Um bom dia para você, uma boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora do dia você está assistindo esse vídeo, mas fica aqui os meus cumprimentos para você. Meu nome é Davi Greco, a gente está passando aqui para eu estou passando aqui, ó, para convidar você, ó. Segura na minha mão aqui, ó. Segura na minha mão aqui, ó. Vambora junto. Fazer o quê? Olhar para as escrituras, nos aprofundarmos nas escrituras e nos tornarmos cada dia mais parecidos com o nosso mestre, né? Afinal de contas, ele nos comprou com um alto preço. O preço que foi pago foi o preço de cruz. Ele morreu em nosso lugar, ele assumiu o nosso pecado, ele nos perdoa de todos os pecados. E não só isso, para que ele fez tudo isso? Para que um dia nós possamos estar junto com ele, todos nós juntos, ali, olha, podendo celebrar isso, podendo passar a eternidade. Gente, isso é muito grande, é algo que é difícil até de parar para poder pensar, né? Mas o que a gente faz enquanto isso? Enquanto isso, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com ele. E como a gente faz? Aqui, ó, abrindo a Bíblia, olhando as escrituras e vendo como eu posso me parecer cada dia mais com ele. E vamos fazer isso juntos hoje? Vamos fazer junto? Vai lá, ó, pega sua Bíblia aí, ó, pega papel, pega caneta, pega todas as coisas que precisa para anotar aí. E vamos junto. É importante você pegue a sua Bíblia para você ler junto comigo. Afinal de contas, da mesma forma que o Senhor se revela a mim, ele se revela a você, ele fala com você. E a gente precisa aqui, olha, olhar para as escrituras e entender o que é que ela está falando conosco. Então, hoje nós vamos falar sobre uma parábola que eu amo, né? Eu vou falar o versículo e eu acho que você vai saber o que é. Vocês são luz na terra. Vocês são luz na terra. Você sabe que parábola que é essa? É isso mesmo, ó. Ó, você que acertou, ó. Então, a parábola hoje que a gente vai aprender é sobre a parábola da candeia, né? E ela é contada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. E nós vamos hoje acompanhar no Evangelho de Lucas. Você está anotando? Anota aí, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 33. E a gente vai ler. Vambora junto? Vambora? Vamos começar aqui então? Lucas 11, 33. Diz assim, olha. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-na num lugar apropriado para os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando os seus olhos forem maus, igualmente o corpo estará cheio de trevas. Versículo 35. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estarás completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. É linda essa passagem, né, gente? É linda, linda. Nos outros evangelhos também ela é muito linda. Feche seus olhos aí, vamos falar com Jesus. Vamos pedir para que não só esteja aqui, mas que ele fale aos nossos corações, que ele traga revelação através das escrituras, da palavra dele, né? Vamos junto? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nós até aqui e por tudo que o Senhor ainda fará. Senhor, ajude-nos a sermos mais parecidos com o Senhor todos os dias. Desta forma, Senhor, colocando os nossos olhos, Senhor, sobre a tua palavra e nos movendo para essa direção, Senhor Jesus, de atitudes, de correção do que nós podemos fazer todos os dias para se parecer mais contigo, Senhor. Nós te louvamos por tudo até aqui que o Senhor tem feito em nós. Fala conosco, Espírito Santo, nos dê clareza e entendimento através das Escrituras e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas através das nossas ações. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Gente, essa parábola é linda, né? Ela é linda demais, ela é linda demais. Ela fala muito comigo em cada trecho, em cada partezinha que tem aqui, né? E eu vou começar perguntando para você, você sabe o que é uma candeia? Você já viu uma candeia? Né? Eu acho que a forma mais fácil de eu conseguir explicar isso daqui para você para você que já assistiu um desenho de um gênio que sai de uma lâmpada, né? E não é uma lâmpada comum, é uma lamparina, né?
ela era, né, de ferro, né, de aço, e aí precisava esfregar do lado dela e pela ponta da lamparina saía o gênio, lembra? Ele realizava os pedidos, os sonhos, os desejos e assim por diante. Uma lamparina, uma candeia, é exatamente esse item, né? E aí, qual é a função da candeia? Vamos lá, vou dar algumas características para você. Primeiro, essa candeia, ela era um reservatório, né, de óleo, de azeite, então tinha uma tampinha que abria. De um lado da candeia tinha uma alça, do outro lado tinha um funil, né, aonde esse funil tinha um pavio. E aí, quando colocava azeite dentro dessa lamparina, dessa candeia, o azeite umedecia todo o pavio, e o pavio, ele ficava em sopa, né, do azeite. Do lado de fora se acendia com fogo para iluminar. Então era algo portátil, era como se fosse um item portátil. Não tenho nada aqui para exemplificar de portátil, mas era pequeno, você conseguia colocar na mão e carregar isso para os lugares. Só que era necessário, quando você chegava no lugar, você colocar ele numa plataforma, numa base, para dar visibilidade, para iluminar todo o ambiente. Por quê? Porque se você segurasse esse item com você, a iluminação, a quantidade de brilho que ele daria seria muito pouco. Então você precisava colocar ele sobre uma plataforma. Qual é o nome dessa plataforma? Essa plataforma se chamava velador. Era como se fosse uma base reta dentro de um cômodo, aonde se colocava essa candeia. Olha que legal, olha que interessante isso daqui. A candeia, ela tem esse objetivo de guiar, apontar o caminho, mas também de estar posicionada para trazer claridade a todos que estão no recinto. Ela não tem uma função de iluminar em grandes proporções. Dependendo do tamanho da candeia, ela vai iluminar um pouco mais. Mas normalmente a candeia ela era usada para iluminar cômodos. Na Palestina antiga, na época de Jesus ele usa itens normais do dia a dia justamente para exemplificar isso, né? E ele vai falar sobre essa candeia. Por quê? Porque na Palestina, na época de Jesus, era muito comum as casas serem casas simples, né? De um cômodo apenas, aonde as pessoas iam para lá para fazer suas refeições e para descansar, né? Então não é igual na nossa cultura, no nosso dia a dia, onde é uma casa com muitos cômodos e assim por diante, né? Então eram casas pequenas. Era essa a situação na época. E aí dentro dessas casas existia esse velador, onde se colocava a candeia em cima. Então, olha só que legal, são dois itens que a gente está falando aqui, uma candeia e um velador. A palavra de Deus aqui, a Bíblia que a gente leu, que a gente leu aqui, ela está falando sobre a candeia, a importância da candeia. Vamos lá? Então, uma candeia, eu preciso que você entenda aqui comigo, uma candeia não tem perna, não tem braço, não tem nada. Ela é um item, um objeto de barro. Jesus está falando que nós somos essa candeia. E a luz que há em nós é que ilumina todo o ambiente onde nós estamos. Olha que interessante isso. Lembra comigo lá no Éden? Nós fomos feitos a partir de onde? O homem foi feito a partir de onde? O primeiro homem, Adão. Ele foi feito a partir do barro. Igualzinho uma candeia, né? E dentro do homem foi colocado o Espírito do Senhor. Lembra disso lá em Gênesis? E não só isso, quando Jesus também é elevado aos céus e depois acontece o Pentecoste, desce sobre o homem o Espírito de Deus. E é engraçado que nas Escrituras nós vamos ver a representação do Espírito de Deus, o Espírito Santo, como um azeite, como esse óleo, né? E olha que legal, se a candeia somos nós, esse vaso de barro, o Espírito Santo é o azeite dentro de nós, na qual é colocado por esse homem, esse dono da casa, o próprio Deus. Então o Deus Todo-Poderoso coloca dentro de nós esse azeite. E esse pavio? Esse pavio é onde precisa estar em sopa o tempo todo para se acender essa chama que também é acesa do lado de fora pelo dono da casa. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender a magnitude disso daqui, mas é lindo demais
A palavra de Deus está falando sobre nós. Olha a aplicação do nosso dia a dia. Então é muito importante nós entendermos também que é o dono da casa que faz esse papel de repor azeite, de fazer manutenção na candeia. Então, quando o pavio está acabando, ele precisa trocar o pavio, né? E ele vai fazer isso como? Vai retirar a candeia do velador, vai trocar, retirar o azeite, vai colocar um azeite novo, vai precisar trocar o pavio para voltar a funcionar. Quantas vezes, eu e você, fica aqui uma pergunta, quantas vezes nós paramos para pensar como nós estamos? Como está o nosso relacionamento com Deus? Porque o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, ele nos conhece. Ele sabe quando nós precisamos passar por manutenção. Mas e você é capaz de admitir isso? Você é capaz de ver essa necessidade que há de se manter aceso? Isso é muito importante. Lembra que eu falei que tem a base, a plataforma, ou seja, o velador? O velador, se você pesquisar aí, você vai conseguir aprender algumas coisinhas que eu também aprendi, que é muito legal. O velador, ele é uma plataforma, certo? E qual é a função dessa plataforma? Ou qual o significado dessa plataforma, além de receber a candeia? Ela é uma plataforma de vigia. Ela é uma plataforma para também usado um outro nome que é sentinela. É como se fosse um guarda, né? Um protetor, um apoio, é algo que deveria ser conservado. E conservado não só de qualquer forma, mas conservado aceso. Ah, gente, que lindo! Isso é muito importante, isso é muito profundo. Veja bem, a candeia, ela precisa estar posicionada. Posicionado fala sobre propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito diante de Deus? Qual é o seu propósito dentro da casa de Deus? Você já conseguiu descobrir isso? É muito importante a gente parar e observar essas coisas. Vamos lá, a passagem vai dizer que a candeia ela precisa estar além de posicionado para trazer luz sobre aqueles que estão dentro da casa. Então não é sobre sair e iluminar o mundo todo. Ao contrário, a candeia não tem esse poder de iluminar todo mundo. Ela ilumina o caminho por onde ela passa. Por onde você tem passado? Você tem sido luz para as pessoas? E aonde você tem sido posicionado? Você continua trazendo clareza? Sabe por quê? Porque o verso vai continuar dizendo assim, olha, os seus olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, igualmente todo o seu corpo estará em trevas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você tem olhado as coisas? Tem visto com bondade? Tem confiado em outras pessoas? Tem confiado nas situações? Nas situações não, tem confiado em Deus? Você tem visto com bondade as coisas ou não? É sempre com um pesar, é sempre com uma tristeza, é sempre como desafios, é sempre com uma maldade? Por quê? Porque se nós não conseguimos confiar em outros, se nós não conseguimos confiar que o Senhor zela por cada uma das nossas situações, só tem um ou outro lado. Quer dizer que nós já estamos do outro lado. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque é importante nós termos zelo por tudo aquilo que a gente tem olhado, por tudo aquilo que a gente tem cultivado dentro de nós. Porque a partir do momento que eu olho, é o que entra dentro do meu coração. É o que entra dentro da minha vida. Então para onde eu tenho colocado os meus olhos? Para onde eu tenho fixado minha mente, meus pensamentos, a minha intenção? Para onde eu tenho dado atenção? Sabe? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Mas e se nós não estivermos olhando para as coisas da forma que deveríamos olhar? Se não conseguimos ver com bondade sobre isso? Ah, gente, isso é muito importante, muito importante. Olha o versículo, ele termina assim, olha, logo se o seu corpo estiver cheio de luz, em nenhuma parte dele e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado. Estará completamente iluminado. Mas, e quando não? E quando não? Eu quero convidar você, olha, abra em Mateus
capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, olha só o que a palavra de Deus está dizendo a seu respeito. Você é, e ponto final, não interessa o que foi dito antes disso. Sabe? O porquê que é importante a gente entender isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque no livro de Lucas tem uma curiosidade muito legal, né? E a gente olhando com esses olhos e entendendo o que está falando, presta atenção. Antes da parábola da candeia, Jesus ele dá um alerta. Ele dá um alerta. No versículo 29. É uma passagem que remete a um sinal de Jonas. Jesus diz assim, olha, no versículo 29. Esta é uma geração perversa. Esta é uma geração perversa. Por que Jesus está falando isso? Ele está falando de todo mundo? De quem que Jesus está falando? Volta um pouquinho mais. Olha as escrituras com esse olhar de Senhor, o Senhor é bom. O que o Senhor está querendo falar para mim? O que o Senhor está querendo que eu aprenda? Jesus vai dizendo ainda no capítulo 11, a partir do verso 14, se você olhar o título da sua Bíblia, vai estar escrito assim, olha, a acusação contra Jesus. Os fariseus daquela época estavam tentando levantar provas para condenar Jesus. E Jesus está aqui, olha, no decorrer, ensinando os seus discípulos quem eles são. E não os que os deveriam estar ensinando, ou seja, os mestres da lei, deveriam estar ensinando para eles a olhar para as escrituras e ver o Senhor com bondade, mas não, eles estão olhando e por interesse próprio, por cobiça, ou então aqui, olha, nesse caso, para sentenciar um homem justo. Posso te falar? O que você tem iluminado? Aonde você está posicionado? Debaixo de uma cama? Debaixo de uma vasilha? O que você tem dado luz ou voz àquilo que está dentro de você? Você tem falado daquilo que você tem vivido, mas com esse olhar de bondade, sendo luz e exemplo para todos? E se você está fazendo isso, o que estão fazendo com você? O que estão fazendo? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, você nós somos luz desse mundo. O Senhor nos fez assim. E é o Senhor quem nos posiciona no devido lugar, no velador correto, para trazer luminosidade sobre todo o ambiente. Meu amigo, minha amiga, não se preocupe. O Senhor zela por você, o Senhor sabe como está o azeite dentro de você, o Senhor sabe como está o pavio dentro de você, o Senhor sabe como está a chama dentro de você, mas você também tem que ter zelo por isso, você também tem que olhar para isso e desejar mais do Senhor, se estão fazendo algo contra você, não se preocupe, o Senhor cuida de você, o Senhor quem deu a palavra. Afinal de contas, o nosso Deus é maior do que qualquer líder, maior do que qualquer pastor, maior do que qualquer governo, maior do que qualquer presidente, maior do que qualquer chefe de empresa. O Senhor é o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer coisa em nossa vida e Ele zela por nós. Meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra, guarda ela no coração, medita nela todos os dias. Sabe, todos os dias nós estamos aqui olhando para as Escrituras e tentando todos os dias nos parecer mais com Jesus. É fundamental nós queremos mais de Jesus todos os dias. Fica aqui, olha, meu beijo para você, um ótimo final de semana, que o Senhor guarde a sua casa, a sua família e não se esqueça, você é luz neste mundo, você é uma candeia que ilumina todos aqueles que estão ao seu lado. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, gente. Um bom final de semana e segunda-feira a gente tá aqui de novo. Tchau, tchau.